Bom, nós paramos então na nossa 12ª regra, vamos para a 13ª, que é parecida, né, com a 12ª. Por quê? Porque eu gostaria de mostrar para você que é melhor que nós não utilizemos essa comparação com um valor booleano, né, true ou false. Por quê? Porque nós possamos apenas testar diretamente esse valor. Não há por que nós termos que fazer uma comparação disso, né? Porque ele já é um valor booleano, certo? E mesmo se não fosse um valor booleano, depois eu mostrarei para você que temos diversos valores no JavaScript que eles podem entrar tanto como true, verdadeiro, ou como false, tá certo? Então vamos ali para o nosso código bem rapidinho, tá? Já coloquei ele aqui para agilizarmos essa aula que está começando a se estender muito mais do que imaginava. Então, olha só, vamos executar aqui esse código, né? Lógico que eu criei o objeto ali porque senão daria pau, ok? Beleza, true, né? Muito simples, a mesma coisa que você fazer isso aqui, tá? Então eu vou pedir para você não precisar comparar com valores booleanos, tudo bem? Ó, vamos colocar um false, o que vai acontecer com o nosso false? Oh, pronto, ele entrou no if do false, por quê? Porque o valor false é negado, certo? Logo ele entra no if e mostra o console log. Tá, beleza? Então vamos para a próxima regrinha, que é a regra 14. Essa regra já diz respeito com o if ternário, né? O nosso if ternário que eu utilizo bastante, você já deve ter visto na aula anterior. Nós temos um padrãozinho para escrevê-lo para ficar mais legível, tá certo? Então vamos ali para o nosso editor de código. Vamos pegar aqui o arquivinho 14, olha só. Então, o if ternário é exatamente o conceito do if e else, tá? Então, no if ternário você sempre tem que ter o else, tá? Se você não tiver, vai dar merda. Tudo bem? Então, nessa primeira forma aqui, você pode escrever o if todo em uma linha. Se ele for pequeno, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, quando você quiser quebrar essas linhas para deixar ele um pouco mais conciso, etc., você pode colocar, então, o interrogação na segunda linha e o dois pontos ali nessa terceira linha, tá? Para você ler assim, if, tananana, então, localhost, senão, vou passar essa URL, tá certo? E olha só, ele tem um tipo de um retorno implícito. Por quê? Eu posso colocar o valor que eu vou definir se é no C ou se não aqui, ele vai ser atribuído para a nossa constante location. Isso é bem importante e interessante, pois nós futuramente utilizaremos com certeza absoluta. Beleza? Então, olha, bem fácil nessa regra 14. Tá, então agora sim, nós vamos chegar numa regrinha mais interessante, que é a nossa regra 15. Bom, agora eu vou mostrar então a nossa regra 15, que ela está também conectada com a regra 16 e que também tem um pouquinho de conexão com a nossa regra 17, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar o nosso código da regra 15 e jogar lá no nosso editor de códigos, certo? Vamos ver aqui, eu já tenho aqui para ficar um pouquinho mais rápido, tá? Então o que está acontecendo nessa função run que ela recebe por parâmetro, né, um callback, certo? Então, primeiramente, eu vou escrever a função run aqui para você entender como é que ela funciona, tá? Então, ela vai receber um callback por parâmetro e ela pode executar, passar dois parâmetros, né, para esse callback, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, primeiramente, nós vamos passar o valor null para o parâmetro do erro e aí vamos passar uma string simples aqui, ó, para o nosso data, tá certo? Olha só. Tá, mas isso tá da onde isso aí, velho? Você vai passar um callback, certo? Vamos ver o que pode acontecer. Vamos, primeiramente, comentar aqui o nosso errado, tá certo? E aí, lógico, nós podemos fazer um console log do nosso run, tá bom? Então, run. O que vai acontecer com o nosso run? Aqui nós vamos colocar isso no resultado. Vamos só apenas rodar, né? Vamos apenas rodar nosso run, passando então, olha só, vamos só passar o callback por run, tá? Mas é isso, cadê esse callback, velho? Tá viajando? Não, não senhor. Mas, ô caceta, CB.
Então vamos criar o nosso callback, óbvio. Olha só. Então, const cb é igual ao quê? Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, é igual ao quê? Pronto, ó. Exatamente isso que é o nosso callback. É ou não é? Tá certo? Então, ó, aqui nós vamos chamar dentro do console log run, passando essa função aqui agora, nosso callback, tá certo? E quando eu for executar ela, eu vou passar o null como primeiro parâmetro e Suíça para o data, tá certo? Então vamos executar o nosso código. Node 15 run Suíça. Ó, beleza. Beleza, por quê? Porque eu passei null para o primeiro parâmetro, que é o nosso erro. E se eu quiser passar então o valor de erro realmente para o nosso callback? Basta passarmos um erro aqui, ó. Bem simples. Tum, tum. Tum, tum. Tá certo? Ó, deu merda. E por que que nós temos que fazer esse teste se tem esse parâmetro, o valor no erro? Isso aí é um padrão de parâmetro de callback do Node, né? Que, por exemplo, se você não utilizar promises, posso dar um exemplo até mais específico com o Mongoose, você sempre vai ter na função de callback dois parâmetros. O primeiro sempre será o erro e o segundo é a resposta. Tá certo? Então você sempre tem que fazer esse if erro, daí você pode dar um throw error, ou você pode fazer um console log, o que você quiser, mas você sempre tem que testar esse if aqui anteriormente. A primeira coisa que você faz é testar o if do erro, tá certo? Então vamos ver o que vai acontecer quando nós passamos esse erro no primeiro parâmetro, tá? Olha só. Olha lá. Deu merda. Ele mostra exatamente ali na linha que a gente acusou, mostrou o erro, tá certo? Bem simples, né? Se você ainda não entendeu esse esquema de passagem do callback, função, que vai passar por parâmetro, logo mais eu vou explicar melhor também esse conceito de First Class Functions, High Order Functions, tá bem? Então, vamos voltar ali para lermos a nossa regra 16, que faz parte também, vamos dizer assim, que é uma continuação da regra 15. Olha só, caso você tenha apenas um if-else na arrow function, utilize o if ternário, tá? Por quê? Como assim? Vamos ver lá no nosso código que vai ficar bem mais fácil. Então eu tenho aqui o meu 16. Perceba que no 15 eu tenho um if e o return data basicamente é um else. Certo? É um else normal. Então eu vou pegar aqui, ó, nesse 15, eu vou fazer um 15 refatorado para ficar mais fácil de vermos a sequência, tá? Então 15 refatorado vai acontecer o quê? Opa, peraí, deixa eu dar uma limpadinha aqui, né? O que que nós podemos fazer nesse nosso callback? Então, se nós temos que utilizar o nosso if ternário, nós temos que eliminar as chaves, tá? Porque quando utilizamos um if ternário na arrow function é como se tivesse apenas o que? Uma linha, certo? Então podemos retornar diretamente ele. E aí o que que nós vamos fazer? Olha só, eu vou colocar aqui o nosso, então seria o C, e o data é o nosso senão. Isso, mas por que que tá rosinha esse seu throw error aqui, mano? Tá errado isso aí que você tá mostrando para nós? Tá errado sim, ó. Eu vou mostrar o porquê que ele está errado, tá? Pum, olha só. Ele diz que não está esperando o throw, né? Esse token throw aqui na nossa linha 5, tá vendo, ó? Por que que ele não está esperando essa nossa linha 5? Porque nós não podemos fazer esse throw error como se fosse o return dessa nossa função. Tá? Então, o que que nós podemos fazer para conseguirmos ter a mesma funcionalidade desse throw error utilizando o nosso if ternário? Olha que simples aqui. Podemos então criar uma outra função que pode ser chamada de throw error, tá? Que vai receber, logicamente o erro e vai fazer o quê? Vamos colocar entre chaves, tá bom? Por causa que nós vamos utilizar o throw. E agora, ó, eu faço throw error, eu passo a mensagem do erro aqui, ó. Bem simples, ó. Olha que simples.
certo? Ou eu posso apenas dar um throw erro nisso aqui, né? Lógico, se eu for passar só, por exemplo, a mensagem, tá? E lembrando que, desculpa, não posso usar o return, eu posso utilizar a nossa palavra-chave return junto com o nosso throw do erro. Por isso que eu estou retirando nossa função dali, ó. Estou retirando essa lógica do throw erro para uma função para que nós possamos fazer isso aqui, ó. Opa, tchum, 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 tchum. Olha só, tá vendo? Então nós temos um throw erro ali que vai funcionar porque ele é uma função ali no nosso if ternário. Vamos ver então? Vamos ver. Nós temos um 15 refatorado, olha lá, opa, ó. Ele executou o nosso erro, né? Deu erro, deu merda, tá certo? Então só para nós deixarmos bem claro isso, eu vou retirar o erro, vou colocar um null e vamos voltar aqui como Suíça, tá bom? Então vamos executar novamente nossa função com, olha lá, viu que beleza? Né? Bem simples. Então agora sim, que nós vamos ver o que nós temos aqui, ó, no nosso código da regra 16. Olha só, vamos aqui continuar no nosso editor de código. O que eu fiz, né? Além desse nosso throw erro, eu também criei a minha função delog para chamarmos ela aqui no nosso else do callback, utilizando também uma closure. Olha só, uma closure aqui para que eu possa passar a mensagem que vai ser logada, tá certo? Mais para frente, em outras aulas, vou explicar exatamente onde ainda nós podemos reaproveitar essa mesma função de log aqui, tá? Bem simples. Então, você já percebeu que é mais interessante, mais lógico e simples nós encapsularmos as lógicas que serão executadas, né, acionadas dentro desse nosso if ternário, para que nós possamos garantir que cada linha ali a gente só tenha uma coisinha simples, certo? Então, essa regrinha a nossa regra 16, tá certo? Ela diz que é para nós utilizarmos então o if ternário quando tivermos apenas o if e o else dentro de uma função, tá bom? Agora, olha só a sequência que nós vamos dar na nossa regra 17. Se você utilizar uma arrow com closure, quebre a linha na última função. Como assim, ó? Tá vendo aqui esse código? Isso aqui, quando você está criando duas funções, isso aqui basicamente é uma closure, porque na primeira função você está criando um escopo onde as outras funções internas vão ter acesso a esse valor inicial que foi passado por parâmetro, entendeu? Então eu vou mostrar isso ainda muito durante nossas aulas, mas o nosso padrão de escrita, então para esse caso, quando nós temos mais de uma função na arrow function, tá? Olha aqui, utilizando, quebrando o corpo, vamos dizer assim, o corpo da nossa função para a próxima linha, tá certo? Independente da quantidade das funções que você vai ter, coloque o corpo da função final na linha de baixo, tá? Porque olha só como é que ficaria. Se você tem duas funções aqui, o seu corpo da função já vai estar muito, vamos dizer assim, né, pro lado, tá? Então sua linha vai ficar muito grande. E também nós não devemos quebrar a linha, por exemplo, logo após a primeira função, tá certo? Mostrando isso aqui com 3 funções, como é que fica errado, né? Fica bem errado esse segundo exemplo do evite. Agora, esse terceiro exemplo é pior ainda, tá? Então, por favor, não façam dessa forma. Dificilmente, acho que vocês vão ter mais do que 3 funções ali encadeadas, tá certo? Então, nesse formato de escrita das arrow functions, fica muito mais legível, conciso e tudo mais, tá certo? Ó, então perceba que essa regra 17, ela não existe lá no standard. Eu criei para deixar o nosso código um pouquinho mais legível, tá certo? E como você percebeu, então, nós temos algumas regrinhas, igual a regra anterior, que é quase uma regra com lógica, né? Uma regra de code style, só que é uma regra que necessita de uma certa lógica, tá certo? Então, nós vamos ter algumas regrinhas que são diferentes do standard, só que são para, né, compor, para melhorar um pouquinho mais esse nosso code style. Então, vamos para a nossa regra 18,
E a outra que eu também modifiquei um pouquinho, pois ele falava que o console também deveria ser prefixado com Windows, tá? Porém, eu não gosto de utilizar isso para o console, tendo em vista que nós utilizamos o console também no Node.js, tá? Então, se você fizer uma função por algo, né, bem simples, atômico, modular, e utilizar o console log, você poderá utilizar esse mesmo código tanto no front como no back-end, tá certo? Porém, se você colocar window.console.log, aí fodeu tudo, tá beleza? Essa regra aqui, essa regra 18, acho que acredito que não precisamos nem colocar é, no nosso editor de código, tá? Mas depois estará lá para você ter uma consulta, etc. Ok? Então, apenas as exceções dessa regra são Document, Navigator e Console. Beleza? Então agora nós vamos para a nossa regrinha 19, também que é super simples, e diz que não é permitido múltiplas linhas em branco. Por exemplo, aqui nós estamos colados uma na outra, e na de baixo nós temos o que? Duas linhas pulando. Tá errado. Então o que nós devemos fazer? Nós podemos utilizar uma linha para separar as coisas no nosso código. Tá? Então você está vendo aqui, ó, evite pular mais de uma linha para separar algo no seu código. E aí, na regra 20, eu já também adicionei uma coisinha a mais, que não existia no standard, que quando nós vamos mudar de contexto no código, nós podemos, e é interessante, colocarmos, adicionarmos então essa linha em branco para que seja visualmente fácil de verificar essas mudanças de contexto, né? Mas que porra de contexto é isso? Vamos analisar aqui o nosso código, tá? Vamos pegar aqui e vamos no nosso editor jogar lá no 20. Aqui, ó. Vamos salvar. Beleza. Então tá aqui nosso 20JS. O que que acontece? Ó? Tá vendo? Aqui inicialmente nós temos o que? A definição das funções. Então nós temos essa do sum e minus, tá? E logo após, então, nós temos a chamada. Opa, aqui, ó. Opa, tem que arrumar lá no conteúdo. Então, nós temos a chamada da função sum e logo após ele, então, nós já temos esse console log que está, vamos dizer assim, nesse mesmo contexto do resultado do sum, tá? E logo abaixo, nós também temos como se fosse essa mesma ação lógica, tá? Só que o contexto, então, é diferente porque nós estamos chamando uma função diferente e estamos mostrando o resultado também diferente, tá bom? Só que também temos uma outra forma de escrever esse mesmo código. Então, vou copiar aqui para demonstrar, tá? Lógico que eu vou deixar aqui comentado. E eu vou criar, então, o 20A, né? 20A é mais fácil. Para então demonstrar que temos sim uma forma diferente de fazer o mesmo código, tá? Então, em vez de nós separarmos aqui a chamada da função, a chamada da nossa função e logo após o console log do seu resultado, nós podemos então agrupar as chamadas das funções, as definições delas e depois nós podemos deixar então separado o, o console log, né, desses resultados. Você conseguiu perceber então o que é essa mudança de contexto no nosso código? Fica bem mais simples de visualizarmos e de entendermos só olhando para o nosso código o que está acontecendo, ou pelo menos em que partes estão acontecendo, quais são as partes que são separadas, que possuem uma certa lógica contextual, certo? Então você pode fazer isso aqui que eu acabei de demonstrar. Essa regrinha que eu vou querer ver bem implementada aí por você, tá? Eu quero que você consiga entender quais são os contextos do seu código e etc. Tudo bem? Então, mas nós vamos ainda utilizar muito essa regrinha, tá certo? Olha só, uma outra regrinha que eu uso muito e é tipo uma coisa mais até pessoal que não tinha no standard, é quando você for utilizar o console log, sempre utilizar um texto para identificá-lo.
Por exemplo, se você vai mostrar o valor do result, só colocar o result aqui, velho, entre aspas, tá certo? Em vez de passar apenas o valor do result, porque senão você tiver mais de um, dois consoles log, você não vai saber o qual que foi chamado, principalmente quando você estiver trabalhando com funções assíncronas, né? Então a gente cria como se fosse uma etiqueta, um label para ele. Belezinha? Então, logicamente, você já deve ter visto esse meu padrão, né, na maioria dos meus códigos que eu utilizo o console log. Tá certo? Agora, uma regra bem simples, que é a regra 22, é quando você for declarar as constantes, tá? Percebeu que não é declaração de var, né? Não é de variável, é constante. Você tem que escrever para cada constante, você coloca em uma linha diferente. Tá? Mesmo ela tendo o mesmo valor, é errado. Você pode, claro que se você quiser, você pode, mas no nosso code style isso é errado. Você tentar reusar a mesma linha, certo? Ou tentar reusar, por exemplo, a mesma const. Tudo bem? Então, você já sabe, sempre vai por uma linha para declarar a sua constante. Tá certo? Então vamos direto para a nossa quase última regra, né, que é o ponto e vírgula, que é a regra mais controversa com certeza desse code style. Por quê? Bom, simplesmente ele diz para você não usar ponto e vírgula. O que você acha? Bom, eu já não uso faz um bom tempinho, pelo menos no Node, né, que é no back-end, então lá você não vai ter nenhum problema com isso. Agora, no front, já é um pouquinho mais chato, principalmente quando você trabalha com o código unificado para produção. Então, no front-end ainda é interessante você utilizar o ponto e vírgula, tá? Caso você queira entender então o porquê não se usa mais, né, esse code style, deixei 3 linkzinhos sobre isso, tá? 3 artigos explicando exatamente esse conceito do ponto e vírgula, etc. Tal. E agora, nós vamos para a nossa última regra, que é também uma explicação bem interessante que poucos desenvolvedores de JavaScript conhecem, que se você omitir o ponto e vírgula, você não pode começar linhas com parênteses, colchetes ou dicas, chama isso, crase, que seja, certo? Por quê? Porque isso aí pode dar problema. Então, caso você comece uma linha com um desses caracteres, você coloca então o ponto e vírgula antes dele, para que você garanta que você finalizou a linha anterior, que você não sabe de quem é, certo? Se você usar uma biblioteca de terceiros, etc. Então, com isso, você garante que o código que estiver anteriormente, você vai finalizá-lo. Beleza? Bem simples, né? Então, olha só, aqui temos nossos exemplozinhos com uma IIFE, tá certo? Que é uma função que é imediatamente invocada, que é esse caso aqui, tá certo? Nós temos o exemplo fazendo um join já com um array, só que o array está sendo escrito diretamente na linha, ok? E nós temos também aquele nosso caso do template string, tá certo? Então agora você já conhece quais são os casos que são necessários e você utiliza o ponto e vírgula antes da linha, beleza? Bom, essas foram nossas regrinhas do nosso code style. Na próxima aula eu já vou mostrar um pluginzinho para o VS Code que vai te deixar muito feliz. Beleza? Um aviso final aqui antes de iniciarmos nossa refatoração. Se você utiliza muito essa técnica do ponto e vírgula, muito provavelmente você está querendo escrever de uma forma muito inteligentona, você está querendo ser um inteligentão. Tá? Então, muito cuidado com essa forma de escrever, pois você pode muito bem transformá-lo nisso aqui, ó. Você jogar o array com uma constante e aí chamar uma função posteriormente também jogando o resultado dela em outra constante, tá certo? Então você tem como fazer esses mesmos códigos sem precisar utilizar o ponto e vírgula, tá? Beleza? Então esse foi um avisozinho aí, que na verdade é um aviso que tem no standard, tá? Não é nem meu aviso.
Beleza? Então agora nós finalizamos essa nossa segunda parte da aula 2 ainda, e para podermos ir para a terceira parte, que é qual? Que é qual? A refatoração, é óbvio. Aí sim, hein?